Então hoje nós vamos falar com o senhor Alessandro. Alessandro, graça e paz, boa noite, tudo bem? Graça e paz, boa noite. Bem, graças a Deus. E como que tu está, como que você tem vivido agora nos últimos tempos? Tá casado, família, casa, tudo na paz? Graças a Deus. Somente graças a Deus, porque a cada dia é melhor. Né? Todo dia é uma luta, mas a gente vai vencendo. Tá certo. Alessandro, mais uma vez eu quero aqui agradecer de você ter aceito o nosso convite de poder estar aqui compartilhando um pouco da sua vida. E isso para mim é maravilhoso, ainda que eu te conheço, mas é bom compartilhar nossas histórias e a história de um vencedor também que perante o nome de Jesus tem rompido muitas coisas aí. E então, às vezes eu vou conversando contigo aqui, Alessandro, e eu vou perguntar algumas coisas, mas é para que o nosso público possa te conhecer aí, tá bom? Sim, sim. Ok, vamos lá. Vamos lá. Esteja Alessandro, para ajudar. então, ô Alessandro, fala para mim, quantos anos tu tem hoje? Hoje eu estou com 33 anos. 33. Onde Isso. você mora é como que chama mesmo? Aqui é Campo Mourão, Campo Paraná. Mourão, Paraná. Você tá aí faz quanto tempo mesmo? Está com 5 meses aqui. 5 meses, né? Isso. E você morou a vida inteira aí, em outro lugar? Não, não. Eu sou paranaense, mas a maior parte da minha vida eu passei aí em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Aí agora, ano passado, vim para cá, Campo Mourão. Mas você nasceu por aí? É, aqui na região de Umuarama. Sou nascido aqui, sou paranaense. Agora Ah, estou entendi. residindo aqui novamente. Eu não sei se é verídico, mas diz que os paraenses são conhecidos meio como pé vermelho. Não sei se é verdade isso. Já ouviu falar? Tá, isso é verdade. É verdade. É Viu? verdade. Ô Alessandro, e se tratando um pouco da sua vida, de crença, de religião, você sempre foi cristão, não? Quando você nasceu, seus pais já estavam na igreja? Ou você conheceu a congregação depois? Ah, eu sou nascido, né, como diz, nascido ó, berço evangélico, né? Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Então, desde a minha infância, desde criança, né, eu cresci na igreja. Entendi. E você chegava a ir para reunião de jovens, recitar, ser músico, alguma coisa assim? Sim, eu era músico desde 8, 9 anos eu comecei a aprender a música. Desde os 10 anos eu comecei, já tocava na reunião de jovens. Então era gostoso, recitava, né, e ao mesmo tempo era músico. Seu pai Então era sempre. músico também, Alessandro? Não, meu pai não. Apesar de eu ter conhecido pouco meu pai, né, porque meu pai é falecido, quando Deus recolheu meu pai eu tinha 8 anos. Então eu conheci pouco. Ô Alessandro, e então seu pai e a sua mãe, quando Deus recolheu seu pai, ele era da igreja. Ele era da igreja. Aham. Ele tinha algum cargo, alguma coisa? Não, não. Era só membro da igreja. Entendi. E a sua mãe também? A minha mãe também sempre foi da igreja, mas também não era de cargo, né? Não tinha nenhuma função lá, apenas era da igreja. Sim. Você tem irmãos, ô Alessandro? Tenho duas irmãs. Duas Duas irmãs. irmãs Também era mais velhas todos, que eu, todos da igreja. todas da igreja também, desde a, Entendi. desde a nascença. Entendi. E fala pra mim, depois que aconteceu esse fato, você continuou congregando e chegou uma época da vida, que normalmente acontece, né, com os jovens, né? Chega ali 12, 13, 14 anos, dá uma desviada dos caminhos. Com você aconteceu isso, não? Aconteceu, aconteceu. Uma pelo fato, né, da minha adolescência, eu fui um pouco mais rebelde pela questão que eu perdi meu pai e eu não entendi aquilo. Então eu cresci um pouco meio que revoltado com isso, né? Revoltado com Deus, na verdade, né? Estava questionando, né? Então estava ali na igreja, né? Meio na igreja, meio assim no mundo, e mesmo assim ele foi indo, né? Passou a minha adolescência e quando eu me casei na igreja,
né, ali tudo, tudo certinho. Mas aí depois do casamento, aconteceu algumas coisas na vida, e aí eu saí da igreja, né? Aí eu não fiz mais parte da congregação. Mas aí você batizou depois de casado? Não, não, batizei com 12 anos. Batizei criança, né, na igreja. E quando eu me batizei, depois logo me oficializei, né, porque tem algumas regras lá. Então fui batizado, continuei na igreja e músico, né? E quando você batizou, Alessandro, você acha que você tinha consciência do que era, pelo menos um pouco do que era Jesus, o que era graça? Tinha um pouco de consciência disso ou não? Não, não. Tinha mais, foi mais assim um batismo, eu digo, por dois motivos, né? Pela questão de ser músico, precisava desse batismo, e foi mais por uma questão também família, né? É, costume, né? Foi um costume familiar. Entendi. E aí você foi músico, oficializou e viveu dentro da igreja até se casar. Isso, foi. Mesmo meio Eu rebelde, mas estava sempre ali na igreja. o que que é rebelde, Alessandro? Fala pra mim. Conta esse mistério aí. O que que é ser meio rebelde? Assim, que era meio rebelde porque não tinha princípios, né? Dentro da igreja. Não era assim, verdadeiramente ali sincero cristão na igreja, então estava um pouco na igreja e devido a rebelde pela questão um pouco da doutrina que tinha na igreja, então que ao fazer alguma coisa fora da doutrina, né, era como se fosse alguns pecados, né, então se tornava rebelde no meu entendimento, pelo costume da igreja. Entendi. Mas você conheceu essa pessoa que você casou? Você conheceu dentro da igreja? Foi dentro da igreja, foi. Ela também era da congregação. Também era da congregação, sim. E você era o quê? 20 anos, 18 anos? Quantos anos você tinha? 18 anos. 18 anos. 18 E ela? ela também tinha a mesma idade. Entendi. E sempre Aí, tem aquela questão, aos, né, que tem casa cedo, né? é, pela, pelo costume, né? Pelo costume da religião, se Entendi. casa, se casa rápido ali, né? Mesmo sem alguma estrutura, sem Preparação, muita né? informação, preparação, né? Mas o casamento acontece. E você hoje, nós vamos conversar um pouco naquilo que puder sobre a sua vida. E você acha hoje, olhando pro Alessandro de 18 anos, você acha é uma escolha certa? Você acha que os jovens hoje que nos assistem, você acha que quem está pensando ou já está preparando para casar, você acha que deve pensar um pouco mais, se estruturar, ou deve casar? O que que você acha? Qual que é a sua opinião, você que passou por esse caminho, ô Alessandro? Cara, pela questão um conselho que eu poderia dar é pensar mais, né? Se estruturar mais, né? Entender a si próprio melhor para saber o que procura, para saber o que quer. Porque aí vai facilitar mais as coisas. É quando tem o Então, mínimo de estrutura, né? quanto mais, é, Financeira, quanto, tudo, né? quanto Entendi. mais preparação e informação, ajuda. Bom, vamos ver se você é um bom cumpridor da CCB. Se você for um bom cumpridor da CCB, você batizou para oficializar, casou cedo, sem estrutura, sem estrutura alguma, e fez filho rápido. Vamos ver se isso aconteceu. E você teve algum filho nesse relacionamento? Eu tive um filho nesse casamento. E É o demorou Miguel. bastante tempo depois de casado? 3 anos. Oh, então você foi longe. Foi Fugiu bem da longe. regra. Oh, fugiu da regra isso aí. Porque normalmente é 6 meses, né? A menina ainda tá na escola, na sexta série, e já tá gestante, já esperando o bebê. Mas tudo bem. Acaba que sendo uma cultura. Mas tudo bem. E aí, Alessandro, como é que foi essa vida sua? Esse casamento, 18 anos, tinha perdido o pai. Como que tava a sua estrutura, a sua mente, da sua esposa? Como que foi isso? Mas bem complicado, bem bagunçado, né? Porque vivia ali um início de casamento, sem estrutura,
E mesmo assim, a igreja, também na igreja era mais por questão de ir, né, na igreja, de tocar. O que mais que eu gostava ali da igreja, que me segurou até bastante tempo, foi a questão de ser músico, né? Só que aí juntava brigas em casa, brigas no relacionamento e igreja. Então era dois mundos diferentes, né? Em casa era o mundo, e na igreja era outro mundo. Então fiquei muito sem entender o porquê era tão diferente, né? Não conseguia juntar a igreja com o lar, não batia a conta. Entendi. E você ficou casado por quanto tempo? Fiquei casado por 5 anos. 5 anos. Isso. Começou a não dar certo, ô Alessandro? Pela questão de nós dois, né? Bem imaturos, né? Eu não tive, por questão de eu não ter sido pai, eu não tinha uma pessoa para me aconselhar, para me corrigir, né? Para me instruir. Então, eu não tive essa parte, né, de uma figura masculina, o pai, para falar para mim o que tinha que era para fazer, o que não era. Então, o que eu achava que era do meu entendimento, na minha ignorância, né, eu fazia. Então, foi Agora, o que que aonde. acontece? O que acontece muito, Alessandro, não sei se isso aconteceu com você, mas o que que acontece, eu vejo, as pessoas às vezes elas estão dentro de casa. No seu caso não, porque era um pouco diferente pela questão que você já tinha uma vida um pouco com liberdade. Mas os jovens da congregação, eu vi muito isso acontecer. Eles têm ali um pai rígido, uma mãe rígida. E a moça não pode usar uma saia curta, não pode usar uma saia. O moço também não pode sair sem dar satisfação. E eles casam, quase que para sair de uma prisão. Mas aí acontece um problema, que ao invés deles casar e se firmar com Deus, primeira coisa que eles param é de congregar. Congregava toda semana, obrigado, agora congrega uma vez por mês. Ao invés de ir para o culto, vai para o shopping. Ao invés de ir para o culto, vai para a lanchonete. E isso vai enfraquecendo. Aí a moça quer fazer tudo aquilo que não podia fazer dentro da casa dos pais. E aí um casamento prematuro, sem estrutura, e vai enfraquecendo. Daqui a pouco acontece o que hoje acontece tanto. Vocês, como eram muito novo, você acha que chegou a acontecer isso? Não? Isso deu uma enfraquecida em vocês? Ou vocês casaram e se firmaram com Deus? Estavam orando, estavam indo para o culto? Ou como é que era isso? Não, não, a gente não teve nada assim de, de, de firmar mais, de fortalecer mais. Realmente aconteceu ao inverso, né? Sempre enfraqueceu. Porque aí sempre tem alguma janta, alguma festa, alguma coisa, e a gente não tinha, né, de nós dois, não tinha sabedoria, nem conhecimento, nem buscávamos. A gente também não buscava isso. Então ficava difícil, porque a primeira coisa que faltava, que a gente precisava ter, era temor a Deus. E se faltou isso, já começa a faltar várias outras coisas. A gente praticamente que eu lembro, a gente não orava junto, não tinha essa coisa de buscar Deus junto. Então, trazendo isso, né, para a vida, é difícil dar certo. É. Essa é a verdade. Essa é a realidade hoje do povo aí, né, ô Alessandro? O que você está contando aqui, um pouco da sua vida, mas como posso falar? É a janela da vida de milhares aí. É a história de alguém contando e muitos outros falando, cara, isso daí eu vivi ou eu estou vivendo isso daí, entendeu? Infelizmente, né? Infelizmente. E falta muita instrução, né? Muito, muito. Eu acho que uma instrução na igreja, sabe? Casou, precisa estar ali junto. Culto para casais, instrução, ensinar como que uma esposa tem que ser, o que é ser uma esposa, o que é ser esposo, o que é ser um sacerdote de um lar, né? Então, agora, se não sabe, não tem quem ensinar, Alessandro, como é que faz? Não tem como, não tem como. É, Porque tá tudo ali nos ensinos. E se não tem, né, uma pessoa lá dentro da igreja, se eles não oferecem um estudo sobre isso,
Então, ou Sim. é para ninguém saber, ou é a forma de ficar ali manipulado. É alguma coisa é, né? Não sei o que que é, mas alguma coisa tem nisso, né? Ô, meu querido, mas fala pra mim. E aí, o que que levou você a separar? Claro que aqui nós temos um cuidado enorme de falar. Eu sei que você rompeu esse casamento e que nós não estamos denegrindo a imagem de quem estava junto com você. É a sua história, você está contando da sua parte, né? Por isso que nós não entramos em outros assuntos. Mas, assim, da sua parte, e o que que levou você a falar, cara, não dá mais pra mim? E eu mesmo com igreja, porque se você tocava, você era músico, você sabia que você ia ficar sem poder tocar. Pelo que você falou, você amava tocar. Sabia. Então tem Aham. toda aquela questão de todo mundo falar, pô, o fulano lá e tal, separou. Mas você deve ter pesado isso e chegou um momento que você falou, não dá mais? Como é que. O que que aconteceu? O que que você colocou na balança que você lembra que você falou, olha, eu vou. Eu vou seguir minha vida. Na verdade, era muita briga. Era um dia sim, um dia sim. Não era nem dia sim, dia não. Era muita briga. Aí via na igreja, né? Era uma coisa, em casa era outra. E não fazia sentido, né? Até um tempo antes de eu me separar, eu falei, não, eu não vou mais para a igreja, porque não resolve. É só que isso, claro que tem outras coisas além para que era para ter sido resolvido em casa, mas a gente não tinha instrução. Sim. Então eu falei, eu não vou mais na igreja, porque na igreja não resolve, então que seja assim, né? Desse jeito que tá, mas para mim eu não vou na igreja. Aí não passa nervoso, né? Então aí foi pesando, né? E Mas eu sem cortar ignorante, você, na igreja acontecia assim, como acontece com muitos, Alessandro, de na igreja lindo e elegante. é, Só love. É só, mil e o maravilha. carnê, aí o carnê, o cartão, a fatura alta para pagar, conta atrasada, mas tinha que ir bonito e elegante. A gente tinha que estar bem vestido. Entendi. Aí chegava no dia de pagar a conta, e aí como é que fazia? Tá vendo? Pelo menos não vamos, né, mais na igreja, porque nós não faz conta, não faz dívida. Aí nós fica mais tranquilo. Aí entendi o pensamento. Bom, já que pra ir pro culto fica caro, vamos ficar em casa então. É, Mais ou menos isso. tipo, aham. E Aí foi, esses. foi gerando, Pode gerando falar. muita briga, muita briga. Aí até que, lá, com isso aí, né, já não tenho um conhecimento bíblico, né, e muita briga, aí as portas, as brechas, né, pô, o inimigo é muitas. Sim. E eu sei que você tem estudado bastante sobre batalha espiritual. Acho que hoje você entende, cara, muita coisa que nessa época você não devia enxergar, né, ô Alessandro? Com certeza não. É para Né? quem não conhece, é assim, não tem nada a ver, é normal, é assim mesmo, é aquelas conversas de quem não conhece. Sim. Mas e aí? Aí, se era com 5 anos, então seu filho foi com uns 3 anos, seu filho tinha uns 2 anos. Isso, ele estava com 2 anos e meio, quando a gente separou. E você ficou morando na mesma casa, no mesmo bairro? Eu fiquei um tempo na mesma casa, aí ela voltou para casa dos pais dela, aí seguir um pouco, se passou uns 3 meses, né, aí a gente resolveu voltar, né, para dar mais uma chance, mais um tempo, ver se mudava alguma coisa. Aí fica mais um tempo, aí eu vi que depois que separou a primeira vez para voltar, é muito mais difícil dar certo. Entendi. E aí, cara, fala pra mim. A cabeça do Alessandro, o que que aconteceu depois? Aí você está sem tocar, sem igreja, cambaleando, já estava fraco antes, já estava sem congregar antes. Agora separa. O filho, normalmente às vezes fica com a mãe, sozinho. E aí, cara, o que que acontece com a cabeça do Alessandro? Já não era das boas, né? Aí aconteceu tudo isso aí, né? Ficou a deriva, ficou largado, porque eu até consegui, né, entrar alguns dias na igreja, né, algum culto, só que via lá, né, os músicos lá, e aquilo dali me corroía.
né? Eu chorava. Falei, não, então, eu não vou vir mais na igreja, pelo menos eu não tenho essa dor. Porque eu pensava que nunca mais ia poder voltar ali, né? Aí vários amigos que era da igreja ali já nem cumprimentava mais, viraram as costas, né? Porque a partir do momento que eu separei, eu virei, né? Viro outra pessoa, viro um bicho, né? É isso aí. Viram as costas, maltratam. Então, tipo assim, para que eu vou voltar na igreja? Né? Aonde era para ser acolhido ou conversado, alguma coisa, não, eles empurram para fora. Aí onde eu fui E, se afastando mais e o mundo abraçou. O mundo abraça bebidas e outras coisas, né? ô Alessandro, aí você começou a beber nessa época? Aí foi quando eu comecei a beber, né? Bebida, prostituição, essas coisas. Foi porque eu falei Abandonou a assim, igreja? abandonei a igreja, porque o que, que eu pensava? Ah, se eu estava na igreja, já estava ruim. E agora, ó, né, eu já tô condenado, já estou no inferno, e Você eu já achava, perdi Alessandro, tudo. nessa época que não tinha mais chance, que você estava condenado mesmo? Eu achava. Eu achava porque foi o que eu aprendi, né? Por essa crença que foi implementada ali durante a minha vida e que eu perdi tudo, que eu já não tinha parte de mais nada. Então eu falava assim, já que eu perdi tudo, o que eu tenho para perder? Não tem mais nada para perder. É só ir afundando. Mas eu imagino, hein? E você continuava com o instrumento guardado? Você vendeu? O que você fez? Não, ficou guardado. E aí, Ficou cara, não dava guardado. uma dor no coração quando você olhava para aquela. Eram saques, né? Era um saco. Eu não vou nem entrar muito nisso, não. Eu vou chorar junto com você aqui. Mas eu imagino que não devia ser fácil, né? Não, não. Só que eu nunca quis vender, né? Passei passando dificuldade, falei, não vou vender, não sentia de vender. Mas ficou ali, ficou muito tempo fechado. Nem abria, não abria, ficava ali fechado. Mas ficou comigo. E Então, deixa aí eu te nem perguntar, força para Alessandro. tocar eu não tinha. Eu acho que a gente nem se acha digno numa parada dessa, né? A gente nem se É, acha, né? E a sua família? Estavam todos firmes na igreja? Nessa época? tava, aham, tava. Minha mãe, minhas irmãs sempre foram. Só que mesmo assim eles não chegavam a mim, né, para me aconselhar, para me corrigir, para me ajudar, nada. Ficaram assim, ficaram meio que em silêncio. Neutro. Deixava neutro. Aham. É uma questão como essa, um pai faz toda a diferença, né, Alessandro? Pai é uma voz ali que normalmente. Mas vamos seguir. E aí você entrou por esse mundo de bebida, prostituição e foi indo. Como que foi isso? Cada vez mais? Aí cada vez mais, a bebida sempre foi agravando, né? Aí entrava num relacionamento, saía de um relacionamento, entrava em outro, e foi virando essa confusão toda. Aí E vim para o Paraná também há uns 3 anos atrás, fiquei um tempo aqui no Paraná, voltei para Santa Bárbara, sempre com a bebida e relacionamento me acompanhando. era o quê? Cerveja sempre? Começou na cerveja, né? Depois já era bebida quente, né? Destilada, já Álcool era mesmo. a cachaça mesmo. Entendi. E aí começou isso se tornar um vício direto, começou já balada, tal, sempre bebendo, e se, como todo mundo acontece, é um vício, né? Tanto é que eu gostava tanto, né? Que eu tive até um bar. Eu como aqui na outra vez que eu tive aqui no Paraná, eu comprei um bar, né? Eu montei um boteco. E aí, como eu já gostava, né? Além de gostar, vendia, eu tive, né? Um comércio disso. Eu fico olhando como que Satanás é sujo, né? Como que as trevas trabalham, né? Porque, meu Deus, e aí vai pra dentro de um bar mexer com bebida. Quem já está precisando sair desse meio vai, né, tá o tempo todo ali mexendo com isso. E então, mas você morava em Santa Bárbara.
quando aconteceu, quando você foi casado, tudo. E depois que Isso. você separou e tal, aí você voltou pro Paraná. Não, depois, não. Assim que eu me separei em Santa Bárbara, eu fiquei morando aí mais uns par de anos ainda, né? Fiquei um tempo aí, morando sozinho. Aí depois eu vim para o Paraná, né? Através de um relacionamento, vim para o Paraná. E aí não deu certo, voltei para Santa Bárbara também, de novo. Entendi. E você já tinha quantos anos, mais ou menos? Eu já estava com 28, quando eu vim com 28 anos, né? Fiquei 3 anos aqui e voltei aos 30, 31 Pra Santa Bárbara. para Santa Bárbara. E como que o Alessandro tava nesse momento, cara? Fala pra mim. Como que você estava? Perdido, perdido, sem rumo, né? Na verdade, sem rumo, sem perspectiva de vida, apenas, né, passando dia após dia, querendo alguma coisa ali aprumar na vida, mas não Pô, tinha um 30 caminho anos, cara. certo. 30 anos, super novo, profissional e desiludido com a vida. Que coisa, né, cara? A gente tem que deixar claro, o Alessandro, eu acho que isso, pra gente deixar claro, pra pessoas que acham que o pecado, Deus perdoa e tal, e perdoa mesmo, mas ele causa um mal terrível na vida, né? O pecado, ele vem, ele destrói a pessoa, é um pressão a se pagar, né? É, destrói ao mesmo tempo que, né, que Satanás ele coloca o pecado para você usar, ele mesmo vai te destruindo, ele mesmo vai te acusando. Ele dá o pecado e ainda fica te falando. Sim. Aí você vai cada sem força para sair daquilo, você ainda continua no pecado e se sentindo mal. É a questão que esse caminho poucos conseguem retornar, essa é a verdade, né? Infelizmente, mas poucos conseguem sobreviver e retornar. Esse caminho que você passou, né? É, poucos conseguem. Geralmente, né, naquela dor profunda, né, que toma aí algum choque de realidade que você para prestar atenção na vida. E eu lembro que você me contou, se você puder abrir um pouco aqui, que foi chegando em um nível que você, a bebida era muito forte, você só chegava, dormia, não se alimentava, e foi ficando o seu próprio corpo muito fraco, né? Como que foi isso? Foi. Dessa outra vez que eu estive aqui no Paraná, estava até progredindo, né, só que sem princípio, sem nada, né, e por causa de mulher, abandonei tudo e voltei para Santa Bárbara. Aí eu voltei aí praticamente sem nada, né? E aí começou a faltar serviço, até que eu consegui um serviço, tipo assim, não tinha uma casa mobiliada, né, morando sozinho. Então eu trabalhava, aí tinha, né, falava de desilusão, trabalhava, chegava em casa à tarde, né? Sempre, em vez de jantar e descansar, não. Já pegava uma garrafa de bebida, uma garrafa de pinga. Então era trabalho e cachaça. Aí dormia mal, comia mal, trabalhava. Isso foi, né, dormia, não tinha nem uma cama para dormir. Nessa época eu estava dormindo num colchão, no chão, e levando essa vida. Entendi. E aí foi ficando doente, enfraquecendo? Aí foi ficando doente, porque o corpo não aguenta, né? Aí fiquei doente. Aí onde eu fui, fiquei uma semana internado e tal, faz um exame, faz outro. E aí deu quase uma trombose pulmonar, né, devido à friagem de dormir no chão e o álcool, né, a fraqueza do corpo. É tipo uma pneumonia forte, isso seria? É, isso. É uma pneumonia avançada, Agravada, né? gravada. Isso. E do que você me falou, o que mudou a sua vida foi lá nesse hospital, né, cara? Foi essa semana aí no hospital que você achou que não saía de lá, né? Foi exatamente porque no dia do meu aniversário eu estava internado. Aí
passa um filme na cabeça ali, né? Foi aonde eu, né, mergulhei para dentro de mim, né, com mais sinceridade e conversei com Deus, né? Conversei com Jesus e foi onde eu tive um papo sério, né? Acho que durante a minha vida toda foi onde eu abri, né? Abri o jogo com Deus, falei, ó, é duas opções, né? Eu a gente não tem que dar opção para Deus, mas ali eu dei duas opções, né? Ou que ele me tirasse a vida, ou se eu, né, ficasse em vida, que eu queria um conserto com ele, que ele transformasse a minha vida, que eu já não aguentava mais viver errado, é que eu não queria continuar vivendo errado. Naquela situação, né? E é bom que nós entende isso, porque muitas pessoas que vivem hoje, que nós vemos, né? Ou é dependente químico, ou é bebida alcoólica, ou é prostituição. E às vezes a gente fala assim, pô, porque não queria vergonha na cara e tal, mas nós não sabemos que é escravo daquilo. Muitas vezes a pessoa quer largar, cara, a pessoa quer mudar de vida, mas é escravo, né? Várias brechas de legalidade e acaba sendo dominado por forças contrárias e que fica aí para quem está assistindo, sabe? Eu penso assim, às vezes, Alessandro, pra que mexer nisso? Pra que conversar sobre isso? Mas porque alguém lá, cara, lá do outro lado vai nos assistir, cara. Alguém que está passando a mesma situação, alguém que já faz 10 anos que está nisso, sabe? E fala, cara, se esse cara conseguiu dar a volta por cima, cara, se esse cara conseguiu a restauração, então é possível, cara. E na questão da igreja, ô Alessandro, porque por a pessoa acreditar fielmente que ela está condenada, cara, ela para de lutar. Esse que é o absurdo. Aconteceu isso com você? Aconteceu, aconteceu porque eu falava assim, não vou nem orar, eu não tinha coragem Eu nem vi. de orar. Eu falava assim, né, se eu pequei, né, se eu não tenho a minha salvação com Deus, se eu perdi a graça, para que eu vou orar? Não vai fazer sentido eu orar. Então, com isso, você vai deixando de orar, você não tem mais força para voltar naquilo. E aí Por vai se quê? entregando, né? Aí vai se entregando. Porque foi a crença que foi implementar lá. Porque a crença não é verdade, né? Mas até se descobrir a verdade, essa ilusão vai dominando. É uma ilusão. E vai se tornando escravidão, né, cara? Essa é a verdade, né? Até um ponto, não tinha ninguém, né, ninguém apoiando, eu mesmo desacreditado de mim, né? Só que eu tomei essa decisão, né, lá no leito do hospital, não preciso tomar uma decisão na minha vida. Então foi o primeiro ponto ali, foi decisão, né? Conversei, fiquei 7 dias internado, né, sem visita, sem nada, bem, bem ruim. E ali no hospital, a questão não era só assim, era grave mesmo o negócio, pelo que você falou, né? Era grave, sim, grave. Grave porque para ficar 7 dias internado, eu não cheguei a ficar no aparelho, né? Ou no respiratório, mas bem, bem, bem grave ali, pela questão da pneumonia. E ali passou um filme na cabeça, né, cara? O que eu tô fazendo da vida? O que está acontecendo comigo? O que eu vou fazer na hora que sair daqui? Vou voltar para a mesma situação que eu estava? Eu acho que tudo isso começa a pessoa a fazer, né, um filme ali na mente, ponto de decisão, né? É um divisor de águas, não é verdade? É, é. É porque no dia do aniversário, né? Pra ter noção, no dia do aniversário, você tá ali internado, né? Lembrei do meu pai. Quando eu perdi meu pai, eu tinha, né, 8 anos. E foi nessa mesma época que eu estava nesse hospital, né, o meu filho com 7 para 8 anos. Então, Nossa. eu falei, né, eu perdi meu pai lá por uma doença. Mas só que hoje eu estou aqui, né, para fazer um concerto com Deus. Se eu sair daqui, o que eu vou levar para o meu filho? Né, o que eu fiz de errado até hoje com meu filho, daqui para frente? Eu não quero ensinar coisas erradas. Eu não quero ter uma vida mais errada. Então foi essa comparação que eu fiz, né, da mesma idade que eu tive eu com meu pai e meu filho comigo. Eu acredito muito no Espírito Santo, em Jesus, sabe, Alessandro? Eu acredito que
Eu acho que é ele que traz um choque de realidade, fala, cara, tá no momento de você mudar de vida, tá no momento de você fazer algo aí e dar um espaço, porque diz que o Espírito Santo, ele nos leva, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, ele clama por Deus. Eu acredito que ali ele impulsiona o Filho de Deus, mesmo sem o filho saber que tem condição, ele impulsiona e fala, cara, você é filho, pô, clama que você tem ajuda. É só você pedir, faz uma oração porque Deus vai te ajudar. Eu acredito muito nisso, Alessandro, porque tem muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas. Eu vou trazer aqui o próximo podcast, uma pessoa que eu convidei ele para vir, para ele contar esse relato. Ele nunca entrou em congregação, mas uma história, cara, que você precisa conhecer, Alessandro. Uma história de sofrimento, de luta, dependência química. E um dia em uma rodovia, ele todo molhado, ele vai contar aqui. E ele fez uma oração assim: se existir um Deus do céu, se o Deus do céu existir, cara, e Deus fez uma obra na vida desse cara fantástica, cara. Fantástica. Então, eu acredito que Deus, onde houver um clamor, cara, onde houver alguém, onde, cara, a mão de Jesus Cristo é poderosa. E esse canal aqui, se nós temos algo aqui, Alessandro, é obrigação, cara. É obrigação, ô Barbudo. Porque pelo que Deus fez aí na sua vida, que eu acompanhei um pouco, é obrigação, cara, de nós vir aqui, sabia? Mas eu tenho que falar um pouco da minha vida. Pois é, cara, mas as pessoas não falam. As pessoas, eu acho que é melhor. Pois é, mas quando precisou, pô, Deus estendeu a mão. Deus fez, né? Eu acho que chega um momento da nossa vida que se não for pra nós transbordar na vida de outras pessoas, não faz sentido, irmão. Não faz sentido, exatamente. E esse clamor, geralmente, né, na hora que você mais precisa, na sinceridade, quando você clama na sinceridade, Deus está sempre ali. Às vezes a gente, né, devido às crenças, aos pecados, a gente se afasta de Deus. Mas Deus está sempre ali, esperando que a gente peça, né? Que a gente estenda a mão, pedindo a mão de Deus. E Deus está pertinho, cara. É a gente que se afasta. E se você pudesse falar alguma coisa nesse momento aí para pessoas que às vezes não conseguem se libertar da bebida, ou às vezes o filho tá nas drogas e, sabe, aquele negócio interna e sai da clínica e vai de novo, e aquela luta. O que você teria para falar para esse povo? Cara, o que você poderia falar para eles? De certa forma, o primeiro ponto, né, é ter a decisão. É a decisão de não querer mais essa vida de escravo, né, de escravo do pecado, escravo da bebida, da prostituição. Ficar cansado disso, querer mudar a sua vida, né, recorre a Deus. Na época que eu recorri a Deus, que eu fiz essa minha humilhação com Deus, né, eu saí do hospital, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém para me direcionar. Aqui eu falei para Deus, olha, se eu sair daqui, coloque pessoas na minha vida, né, para mim encaminhar. Eu queria endireitar minhas veredas, né? Então, enquanto não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para apoiar, era eu e Deus, né? Era a minha oração. E Deus coloca pessoas. Deus vai colocar pessoas Amém, cara. em quem orar, quem pedir, quem buscar essa ajuda com Deus. Pode ter certeza que Deus coloca pessoas que vai te direcionar, vai te levar ao caminho até Jesus. Porque comigo aconteceu assim, né, sair dali, não tinha ninguém, não tinha trabalho. A partir do momento ali, né, apareceu uma pessoa que eu comecei a trabalhar. Trabalhei na casa de uma pessoa que era, né, que era evangélica, me deu uma Bíblia de presente. A gente trabalhava na hora do almoço, a gente falava da palavra. Olha, já começou aí a mudança. Já começou aí na primeira semana depois que eu saí do hospital. Na segunda semana depois, né, já começou a mudar, aparecer pessoas na minha vida para mim encaminhando, né? Aí conheci uma pessoa que eu não posso deixar de falar, que é o Jonathan Pimenta. O Jonathan não vale nada, não falo dele aqui nesse canal, não. Jonathan, quando você assistir aqui, nós não vai falar seu nome porque eu já te convidei. Eu convidei ele pra vir aqui, ele tá fazendo doce. Ele tá meio estrela, sabe? Ele tá cheio de doce. Então, dali
abriu muitas portas, né? Mas o Conheci ouro fino o tá ali, né, cara? Ainda bem que Deus colocou um dos filhos dele nesse mundo aí, cheio de Deus e com uma unção do evangelho muito. Aquele cara lá, ele ama a alma de uma forma que é difícil achar, viu, o Alessandro? eu participei de uma live dele, né? Na época, daquela live eu ganhei um treinamento com o Daniel Ferro. Aí, você vê. Então, Alessandro, hoje, hoje, só pra. Você foi, aí você começou. Teve uma Bíblia ali com alguém te deu, e logo você foi trabalhar com o Jonathan, para os irmãos entender que essa parte eu já sei um pouco. O Jonathan, ele era da congregação, foi cooperador, ancião do Congregação Ministério Jandira, músico, homem de Deus, família maravilhosa. Mentindo um pouco aqui para ajudar ele, sabe? Mas é verdade, né? Pô, e glória a Deus pela vida dele. Ama muito a alma, e você começou a se envolver com ele, e ele começou a falar de Jesus pra você, alguma coisa, ô Alessandro, que tinha oportunidade pra você voltar. Aconteceu isso? Porque eu não sei. Aconteceu esse tipo de conversa? aconteceu pouco, mas aconteceu sim. Né? Na época que eu fui fazer lá uma entrevista com ele, né? Que era de uma empresa que ele tinha, que eu fui prestar serviço. E ali, né? Ele já chamou para conversar, tomamos um café ali, e já começou alguns assuntos assim que já era diferente para mim, né? Aí, como eu tive pouca oportunidade de conversar pessoalmente naquela época com ele, então não abriu muito o caminho para a gente falar da Bíblia, né, nem de Deus. Mas algumas questões, né, particular a gente conversou ali, né, abriu um pouco meus olhos, né, e já coisa de 2, 3 dias depois já foi onde eu participei da live, né? Então depois dessa live, depois que eu continuei trabalhando com ele, né, a gente teve mais oportunidade. Ele contou um pouco da história Entendi. dele, da trajetória. Depois dessa live você ficou atormentando eu, na verdade não era eu, acho que era... Pra quem não conhece, né, o Samuel, o, o Alessandro, ele participou, o Jonathan participou de uma live comigo, né? Ele me chamou pra participar de uma live pra falar, ele tratava, eu acho que era de casais, casamento, alguma coisa assim. E ele queria falar sobre batalha espiritual e ele me convidou. Ele falou, só que você tem que trazer, dá um brinde pra alguém aí do meu público, né, e tal. Eu falei, vou dar uma vaga do treinamento de batalha espiritual. Eu falei, sorteia aí uma vaga aí que é treinamento pago, né? Então, acho que isso foi quando? 2019? Foi 20, 2020? Foi 2020. 2020, né? É. E aí ele, acho que você estava lá, né, no meio do povo lá assistindo a live, e foi Isso. sorteado, e quem ganhou? O Barbudo. Ganhou. Eu sei que você ganhou, e eu não te conhecia, né? E eu não sei se era, eu acho que não era a Aline ainda que me ajudava nessas questões, nem a Elaine, eu acho que era a Cláudia. Ou a Era a Simone. Cláudia. Era a Era a Cláudia, né? Cláudia. Sim. E aí atrasou um pouco pra nós começar o treinamento, e ela mandava mensagem, Daniel, o irmãozinho lá que ganhou a vaga lá, a inscrição, tá perguntando se não vai começar. Olha que bacana, né, cara? Então quer dizer que, além de você ganhar, mas se você não tivesse ido atrás, cara, não teria feito o treinamento, né? Mas aí você Aham. começou, e aí, vai ter o treinamento, não vai? Foi mais ou menos isso, não foi? Foi isso. Eu ficava cobrando porque por causa do assunto que eu tive com Deus. Eu queria, né, que acontecesse coisa na minha vida para me chegar até Ele, para me conhecer mais, né? Aí ganhei um treinamento, o cara do treinamento estava enrolando, falei, não, vou acelerar isso aí que eu preciso aprender. Ué, acelerar esse careca aí, porque eu preciso. Aí Bacana, cara. foi, E logo no treinamento de batalha espiritual, hein? exato, exatamente. Então foi assim, foi a partir do momento que eu saí do hospital, aconteceu várias coisas em sequência, né, que realmente, igual eu pedi, né, que eu clamei a Deus e veio acontecendo. Então eu fui me entregando, fui buscando, né, aí passou alguns dias, né, tem um outro camarada nosso aí, o Sassá, Tá eu aqui perturbando aqui conheci, do lado aqui. conheci na época de escola, mas nós não éramos amigos, era simplesmente conhecia, né, de vista, né, a gente nunca teve amizade de conversar. Aí ele
né, me chamou para ir no culto, numa comunidade. Cara, tô precisando, né, chamar para festa, balada, isso aí sempre tem. Mas chamar alguém para ir na igreja, para ir no culto, são poucos. Cara, eu gostei disso aí, desse convite, eu vou conhecer. Eu fui conhecer. Fez um barbudo, eu meio. Eu vou lá. Algum fruto você deu, Samuel, tá vendo? Eu não sabia, eu não lembrava disso. Pra alguma coisa, né? Algum fruto ele serviu, né? Tá aqui, ó. Passar. Verdade, eu lembro que ele falou: aquele rapaz tá fazendo treinamento lá, ele mora aqui perto, ele vai vir pro culto. Eu achava que você morava longe. E aí você apareceu aqui, né? No culto. Foi. Aham. Mas e Aí aí, o culto não apareci foi no muito culto. diferente do que você estava acostumado? Rapaz, se foi. Foi um pouco diferente. Só que assim, se for comparar só, né, entre as duas igrejas, né, é totalmente diferente. Mas como eu já participei de algumas outras, né, religiões, alguns outros cultos, então eu sempre, tipo assim, fui me adaptar ao local, né, ao lugar. Só que é pela questão de eu ter me sentido bem, né, fui bem acolhido, porque né, a gente que é meio barbudo, com algumas tatuagens, chegava em algumas igrejas aí, o pessoal olha feio, né, olha torto. Então aí, na forma de eu ter chego aí, né, e sentir alegria, né, e no primeiro culto já comecei a aprender alguma coisa da Bíblia, e fui. Um culto foi Glória a puxando o Deus, que outro. bacana. Que bacana, né? Pô, e você somou muito na comunidade, cara, até hoje. Tá lá. Os irmãos que assistem os cultos não sabem que foi você que fez o altar lá, né? Onde nós prega a Glória a palavra Deus. lá. Foi tu que fez. Já começou a dar fruto, né? Começou a ajudar e aí, cara? E aí você começou a vir pros cultos e a vida. Então, depois que saiu do hospital, o próprio Deus, né? Jesus foi colocando, encaminhando as coisas pra você. E a questão, pra que os irmãos entendam, o Alessandro, e como é que foi a questão da bebida, cara? Foi difícil? Como é que foi? Porque tinha esse vício comportamental, como é que foi isso? Ó, é até difícil falar que foi difícil ou não, porque a partir daquele momento ali, eu perdi a vontade, eu perdi o prazer de provar a bebida. Mesmo que depois disso aí, né, eu tomei ainda um dia lá, sabe? Eu tomei uma, só que eu não descia, não senti gosto naquilo, não desceu. Então, tipo assim, acabou ali. Aí depois disso aí, nunca mais eu tive vontade, eu comprei, nem só vou dar uma experimentadinha. Não tive isso, graças a Deus. Acabou ali mesmo. Cara, que libertação, hein? Foi uma libertação por completo, hein? Glória a Deus. E aí, começou a congregar e como é que foi a vida aí? Aí já começou a sua virada, né? Aí começou a virada. Comecei a congregar, né, tava no treinamento, aí comecei a trabalhar aí, foi um serviço após o outro, né, e sempre buscando a Deus, né, foi lá minha vida sentimental também. Só que enquanto isso, né, fiquei na minha, fui me curando algumas coisas, fui conhecendo eu mesmo e deixando Deus trabalhar, eu fazendo a minha parte, né, e colocando algumas coisas na mão de Deus para que Ele agisse, né. Então as coisas foram acontecendo. Aí né, Deus preparou uma filha dele também, e na qual né, arrastou eu para cá, para Campo Mourão, De novo, né? Tem algum mistério de nesse novo, Paraná pra você aí. esse Paraná abençoado. Então hoje eu tenho que dar muita graças a Deus né, e perseverar nesse caminho, porque vale a pena, né? Servir a Deus, entregar a vida na mão de Deus, não é fácil, né? A gente tem que deixar muita coisa para trás ou de lado, renunciar, mas vale a pena, é válido. Nesse bate-papo nosso aqui, Alessandro, nesse intermédio aí, o que você sentia muito falta, assim, de ter uma companheira, de ter alguém pra te ajudar, de ter alguém pra estar junto, né? Sim, sempre eu buscava, mas buscava de forma errada, né? Sim.
Mas eu falo assim, mesmo depois de você firmando com Deus, você sempre comentava a respeito de uma esposa, né? Deus preparou uma esposa, orava pra isso, né? E Sim, conheceu a irmã Zildete, né? Pela internet. foi. Foi que Conversou por na mais de ano, época, né? sim, a gente conversou por mais de ano. Aham. E ela me ajudou muito, né? A gente falava muito, muito da Bíblia, falava muito de Deus. Então a gente criou um vínculo, né, através da palavra. Nossa amizade começou através de falar das coisas de Deus. Então isso foi fortalecendo. Então, E mas teve como eu algumas estava decisões que é importante frisar sobre Facebook, contato, amizades. Tudo isso você foi deixando de lado e se firmando com pessoas que estavam firmes com Deus, não foi? exato, exato. Então, eu só descobri isso aí, né, quando eu quis mudar a minha vida, que eu vim mudando a minha vida, então eu buscava coisa que fazia sentido para que me levasse ou para as coisas de Deus, né, ou para as coisas do mundo. Então, né, isso aí aprendi muito no treinamento, né, o mapeamento espiritual, onde você vai vendo para onde você quer ir, né, e o que ia te levando. Então, eu fui deletando as coisas que não faziam sentido, né, e fui se aproximando das coisas e pessoas, né, conteúdos, né, que era relacionado a Deus, a Bíblia. Eu lembro que todos os treinamentos você tava, né? Não faltava de nenhum treinamento, todos eles você tava, ou online ou presencial. E é isso daí, cara. É primeiramente e Deus, Jesus Cristo, mas tem que ter decisão, né, cara? Tem que querer mudança, tem que, né, abrir mão de algumas coisas, se firmar com quem está com Deus. Os primeiros passos para conseguir se libertar disso daí, né? E hoje a Zildete te levou embora daqui, foi embora pro Paraná, casou. E hoje, como que é a vida do Alessandro, cara? Fala aí pra nós. Cara, para falar, não é, se eu falar que é só alegria, né, é muito. Mas, na verdade, está sendo, graças a Deus, só alegria mesmo, né? Claro que tem desafios, né? Só que com um pouco mais de experiência, conhecimento, né, com temor a Deus, oração, se torna as coisas, né, resolve com mais alegria, um pouco mais de facilidade, né? Hoje, Sim. se eu for falar desses últimos 2 anos, na verdade, foi quando eu estive no hospital, desses últimos um ano para cá, aqui no Paraná, 5 meses, é, muita prosperidade. Deus está, né, prosperando bastante minha vida. É, cara, é isso daí. E é só o começo, né, Alessandro? Você tá 5 meses aí, casou, mas eu imagino que vai vivenciar e já deve estar vivenciando coisas que você talvez nunca nem imaginou que iria vivenciar, né? Nem que você nem imaginava que Deus ia fazer pra você, que Deus ia te entregar. E agora tem uma história aí pra você continuar caminhando, sendo próspero, sendo feliz. A obrigação do Alessandro é como eu falo pra alguns aqui, a sua obrigação é ser feliz, cara. Ser feliz e não deixar nada te embarrear. Ser feliz, ser próspero, ter um casamento fantástico e também ajudar outros, cara. Porque senão não faz sentido a nossa vida, Alessandro. Se você venceu o vício, se você venceu, né, tudo que você passou e se restaurou com Deus, hoje você está aí, né, tem feito vários treinamentos bíblicos e está se firmando cada vez mais, cara, não faz sentido se você não somar na vida de outras pessoas. É isso que eu falo pra você. Ser muito feliz, cara. Seja feliz, tranquilo, aproveite a vida, ajude pessoas e o que você puder transbordar de conselhos. Às vezes nós falamos assim, cara, mas só isso. Eu não sei tão profundo a Bíblia. Muitos se embarreram por isso. Eu não sei tão. Cara, o que você já tem, a experiência que você carrega é o suficiente. Contar o Jesus que você conhece é o suficiente para libertar muita gente. Eu ia falar pra você aqui no final, quiser deixar uma mensagem para nós e também para essas pessoas, para quem acha que pecou, está condenado, que o tal do pecado de morte, que infelizmente algumas igrejas aí ainda, né, continuam apregoando sobre isso. Eu deixar um ponto aí para nós, para todos os irmãos que nos assistem, de esperança, de reflexão, de esperança para aqueles que estão precisando de Jesus.
Primeiramente, falar que isso aí não existe, né? Isso aí é uma ilusão. Talvez quem te falou isso, né? Para quem está ouvindo, vai ouvir. Quem te falou isso, talvez ele também nem ele sabe o que é. Só que para quem vai ouvir, né? Se você está cansado dessa vida, se você quer sair dessa vida, é só pedir um perdão para Deus, né? Na verdade, não é só, né? Minúsculo assim, mas se confesse com Deus, cara. Se abra com Deus, seja sincero com Deus, porque só Ele vai te perdoar, só Ele vai te julgar. Não é fácil, é muito difícil, né? Mesmo depois de você se recuperando, vai ter pessoas que vai criticar, vai ter pessoas que vai te julgar. É só não olhar para o lado, não olha para um nem para outro. Olha para o alto, olha para Jesus, e fé, força e coragem. Vai precisar de coragem, mas vai. Tá mais que certo. Alessandro, cara, sucesso na sua vida, que Deus prospere a sua vida, a irmã Zildete, o seu filho, Miguel, já deve ter uns 9 anos, né? Tá com 9 anos. Um abraço no Miguel. Vem pra cá congregar com a gente. Vai ser uma alegria, tá bom? E, cara, o que precisar, tamo aí. O canal também tá de portas abertas aí. Obrigado por compartilhar a sua história. E daqui uns 10 anos, nem isso. Aí você volta de novo pra parte 2 pra gente falar tudo que Deus fez ainda mais na sua vida, tá bom? Não vai tudo isso, não. Agora, daqui uns 5 anos, tem muita coisa para acontecer. Né? Tem muita coisa para acontecer. Mas pretendo sim, né? Já deixando aqui, ó, uma palavra profética, né? Pretendo sim voltar aí para Santa Bárbara e seguir a obra, né? Fazer a obra, fazer o reino. Amém, cara. É isso aí. Obrigado, cara. Agradece a Zudete por emprestar você aí pra nós por essa hora aí, tá bom? Tá Deus bom? abençoe, Deus abençoe, Samuel. Deus abençoe os irmãos que estão aí acompanhando. Nós estamos aí com um projeto de trazer cada vez mais pessoas, não estrelas, pessoas comuns, pessoas como nós mesmo aqui desse canal, para compartilhar a história de vida, como foi os desafios, como venceu. E com certeza essas histórias se conectam com muitas outras histórias. Compartilha, se inscreve, deixa o seu joinha aí que ajuda muito o canal. Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, sua casa, que nós possamos sempre estar compartilhando algo a respeito de Jesus e do reino de Deus. Fica com Deus. Um abraço.